Estamos de volta com o Impressões, que hoje conversa com o jornalista e escritor Gonzaga Rodrigues. No bloco anterior eu havia deixado duas perguntas. Uma delas é se a crônica ela ainda tem espaço, se está viva, né, dos tempos atuais de um jornalismo que é muito mais voltado para os relatos factuais. E a outra pergunta era a respeito do surgimento de novos cronistas. A Paraíba tem novos nomes, Gonzaga? A crônica, parece que ela foi desaparecendo, sumindo no universo geral. Estou falando no Brasil, né? Sim. Com o desaparecimento do jornal de papel, né? Parece que o jornal de papel, uma tradição que tinha de ser suporte da crônica, né? Então, eu não vejo mais a crônica propriamente dita, nem na Folha, nem nos jornais do Rio. O Estadão, eu não leio. Uma coisa muito difícil de chegar aqui. Parece que chega 5 Estadãos ali na banca. Então, a crônica, ela parece que houve esse condicionamento da crônica ao jornal de papel, não sei. Sei que a Paraíba é um caso à parte. E um caso à parte, sobretudo, porque a crônica se sobressai no único jornal, que é o Jornal União. Eu pelo menos, eu venho meio triste, porque já fechei 2 jornais com a minha crônica. O Norte eu fechei aos 5 anos, né? Fui para lá e tal, fechou. Depois fui convidado para o Jornal da Paraíba, fui para lá, fechou. E eu estou pedindo a Deus que um jornal de 120 e tantos anos não feche com minha crônica. Mas, na verdade, a crônica em João Pessoa, ela se mantém. Se mantém, talvez pelos cronistas que são remanescentes de uma época da crônica, né? Como Marquinhos Moreira Franco, como Otávio Sidônio Pinto, né? São pessoas, eu próprio, sobretudo eu, que sou mais velho do que ele, somos remanescentes de uma época em que o jornal conciliava a objetividade e, às vezes, a crueldade, a seriedade da informação, da notícia, com quem? Com aquela subjetividade, aquele paz e amor da crônica. Então, quanto aos cronistas novos, eu te falo, talvez por conta desse surgimento de um novo suporte, como é o suporte digital, pouca gente, não sei, os mais novos que eu conheço é Joana Bellarmino, o Aguiar. André Ricardo Aguiar. São os mais novos que eu conheço. Não sei, eu não estou vendo. Articulista não. Articulista nós temos, colunistas, comentaristas, nós temos bons, melhorou muito também. Parece que a coisa passou mais para a televisão e para o rádio. O pessoal fluiu mais. Então a coisa está dando mais lá do que no jornal, entendeu? Entendi. E qual é a importância da cidade de João Pessoa para os seus relatos, para a sua crônica? É tudo, né? É um lugar onde eu nem escolhi, né? É um lugar, olha, nós somos escravos do lugar onde a gente mora. Não existe outro lugar no mundo. A gente vai para Nova York, vai para Europa, vai para Paris, vai para todo canto, mas tem um ponto, se você tem sensibilidade, ao animal, né? O animal vai para qualquer lugar, não tem. Mas a pessoa com alguma sensibilidade, com algumas raízes, ele passa 8, 10 dias, começa a sentir aquela vontade de voltar. Então é um chamamento, é a volta ao útero, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Então esse lugar me prendeu, eu quero bem, amo esse lugar. O senhor, além de ser jornalista, também teve passagens por secretarias, foi secretário de comunicação, né? Acidentalmente. Como é que foi essa experiência? Foi um acidente, Carlos Roberto Alves de Oliveira, que nós perdemos há pouco tempo, né? Ele que era realmente o secretário e era quem estava realmente fazendo a promoção correta de Tarcísio Buriti. Buriti foi escolhido sem ser político, tinha um nome
no magistério federal, no magistério universitário, mas não tinha um nome na política. Carlos entrou com a missão de tornar o nome de Buriti como um nome que não era o obscuro professor que o Noticiário Nacional deu. Então, repare, eu entrei acidentalmente em algum problema de política, que não existe lugar, não existe terreno mais movediço do que a política. Uma grande amizade de Tarcísio, o governador, com Carlos Roberto, mas houve um incidente aí no meio dessa coisa, que não vale a pena recordar, e Carlos foi afastado, e eu fiquei no lugar dele, tanto assim que nunca pedi, nunca reivindiquei que o governador me nomeasse, não. Eu fiquei respondendo. Sim. Então, eu respondi durante quase um ano dele e um ano do Clóvis Bezerra. Mas eu fiquei, não me destaquei nessa área, não. E a passagem pela Associação Paraibana de Imprensa? Isso aí o senhor também foi. presidiu Aí eu a tive API. papel, mas não fui eu só. Eu tive uma equipe, eu tive um apoio. Sem apoio, uma pessoa só, aquele negócio de uma andorinha só, Não faz verão. Então pronto, hoje a API não tem mais aquela animação, aquela coisa solidária que era a classe, que vinha para a rua mesmo, que teve o privilégio de ser a primeira instituição na Paraíba a ser invadida pelas tropas de 1964. É um privilégio grande isso. A API, de graça, é que o Exército não ia perder tempo e nos prender lá e levar para a cadeia, não. O senhor chegou a ser preso? Nós tínhamos um papel. O senhor chegou a ser preso, então, Não, durante porque a eu já ditadura? estava preso, eu era doente lá no Clementino Fraga, doente do peito, tuberculose, e já estava preso quando veio a Revolução. Aí eles andaram por atrás, mas dali eu não podia sair, nem que eu quisesse. Mas como é que foi atuar na imprensa durante esses anos de chumbo? Durante... Os anos de chumbo da ditadura? Olha, tudo se dá um jeito, né? Tudo se dá um jeito. Foi difícil, mas nós nunca nos... Teófilo Leal, Severino Ramos, são pessoas que sofreram diretamente isso. Eu já estava caindo fora, né? Depois foi que eu voltei ao norte, porque também em 64, embora eu fosse uma boa mão de obra, eu digo assim porque, digo com orgulho, eu era uma boa mão de obra, mas ninguém me queria, entendeu? Meus companheiros não tinham condições de me... Porque eu era uma pessoa queimada, né? Pessoa ligada a negócio de Liga Camponesa, a essa coisa toda. Então, não era do PC, que era o PT de antigamente, sem dinheiro, né? O PC liso, foi bem, não era, mas não era uma pessoa, também não era um radical. Eu me abraçava com muita gente da várzea, dessa coisa, eu sempre tive um relacionamento bom. Depois houve uma certa convivência, a gente foi convivendo, nos habituando com um agente da Polícia Federal, que todo dia chegava lá para verificar que manchete ia sair. Esse chegou a um ponto em que a União, o Jornal do Governo, terminou errando numa manchete por conta dessa censura. Aquilo ali não foi um erro de jornalista. Qual foi a manchete? Aquele foi uma indução do agente censor que chegou de noite lá no jornal, encontrou o Marconi Cabral, que era o editor, né? Marconi estava certo de que a escolha ia ser do Ernesto. Mas o cara chegou e disse, não, rapaz, não é o Ernesto, não, é o Orlando. Então ele botou o Orlando, saiu e se demitiu. Noal demitiu o secretário, demitiu o... Bom, Deus nos acuda. Menos por Hernani, mas sobretudo por uma satisfação de Hernani ao sistema. É um regime que eu lamento profundamente que um grupo de idiotas vá para a Câmara Federal pedir a volta do regime. Não, a volta do regime militar. Não dá, regime militar não dá. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo. Voltamos em instantes para concluir, então, essa nossa conversa com Gonzaga Rodrigues.